Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salve você que está nos acompanhando aí no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Muito obrigado, viu? Por você estar nos acompanhando, escolher a nossa igreja aqui como uma referência espiritual para você. Tenho certeza que você está sendo muito abençoado com todas as mensagens que você tem ouvido de todos os pregadores aqui da nossa igreja. Bem, meus amados irmãos, eu já vou direto ao assunto. Hoje eu estou substituindo o irmão Alex, ele está de plantão, teve uma troca lá, e ele não pôde vir hoje, então eis que estou aqui tendo a oportunidade no lugar dele. O tema da mensagem dessa noite é: faça como o Senhor ordenar. Faça como o Senhor ordenar. Doa a quem doer. Não faça da sua cabeça, não faça como que os outros disserem, não faça como os outros mandaram, faça como o Senhor ordenar. Essa palavra veio no meu coração, porque hoje eu fiquei pensando em uma palavra e vou compartilhar aqui com os irmãos. Mas na hora que eu pensei nesse tema, eu ouvi praticamente a irmã Maria falando para Jesus isso. Lembra? No casamento em Caná, ela deu uma ordem expressa para os serviçais ali. O pessoal ficou ali naquele desespero, faltou vinho, e agora ela olhou para o pessoal e disse: façam como ele ordenar. O que ele disser, façam. E aí Jesus mandou eles fazerem uma coisa tão simples que foi: encham os potes de água. Simples, Jesus não mandou fazer nada demais. Encham os potes de água. E aí eles foram lá, encheram os potes e fizeram o que Jesus ordenou. Como é que essa história termina? Os noivos ficaram tão felizes e todos que estavam na festa disseram: rapaz, naturalmente o pessoal dá o melhor vinho logo na entrada e vai dando, depois que o pessoal já está para lá de Bagdá, vai dando vinho mais ruim, né? É assim, porque aí a pessoa já está para lá de Bagdá, já está com a boca, de bebida, nem vai perceber. Vocês fizeram o contrário. Vocês deram o vinho mais inferior no início e o melhor deixaram para o final. Nunca vimos uma coisa dessa. E o pessoal olhou para a cara do outro e falou: rapaz, o que esse homem fez? E ali então fica registrado o primeiro milagre, sinal milagroso do Senhor Jesus. Então façamos assim, irmãos. E quando Jesus disse para o pessoal: coloque água no pote, Jesus mandou eles fazerem algo tão simples. E para nós? O que é que o Senhor tem mandado a gente fazer? Será que o que Deus tem mandado eu e você, que está aqui, e você que está aí, Deus tem mandado você fazer alguma coisa difícil? Ou o que o Senhor tem nos mandado fazer também é algo tão simples e a gente é que tem complicado? Eu separei 3 textos da Bíblia aqui para a gente refletir um pouco sobre isso. O primeiro texto que eu quero começar está em Mateus capítulo 22. Como o pessoal da mídia não está aqui, você vai ter que abrir a sua Bíblia aí. Então abra aí Mateus capítulo 22. Nós vamos ler aqui um texto e vamos meditar nele. Nós vamos ler Mateus 22 a partir do versículo 15. O Mateus 22 começa com aquela parábola do banquete de casamento, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar do pagamento, do famoso dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos lá. Acharam? Posso ler, meus irmãos? Meus irmãos? Olha só. Preste atenção na história. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos, que lhes disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagarmos imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova?
mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Amém? Vamos lá. Faça o que o Senhor mandar, ou como o Senhor mandar. Faça como o Senhor mandar. Nós sabemos que os fariseus e os saduceus eram dois grupos religiosos da época de Jesus que não se davam bem, não se ficavam. Eles ficavam na sinagoga fazendo o que Paulo dizia que a gente não deve fazer, discutindo coisas que não levam ninguém a nada. Só que eles tinham divergências bem severas. Por exemplo, os saduceus não criam em seres espirituais. Os saduceus não acreditavam em anjos. E os saduceus não acreditavam que haveria ressurreição dos mortos. Já os fariseus, que Paulo, por exemplo, era, que o Gamaliel, por exemplo, era, e que os discípulos deles, quem foi fazer essas perguntas a Jesus, eram, eles acreditavam em tudo isso. Então, quando o assunto era anjos, seres espirituais, ressurreição, a briga era feia. E aí esses discípulos desses homens foram questionar Jesus, amando dos seus mestres. Jesus não tinha os discípulos dele? Os discípulos não chamavam Jesus de Rabi? Pois é, os discípulos desses saduceus também chamavam os os fariseus e também os saduceus também tinham os discípulos deles. Eles também chamavam eles de Rabi, porque a palavra Rabi ou Rabione, em algumas traduções aparece, é a mesma raiz grega, que traduzindo quer dizer mestre. Então, Rabi ou Rabione é a mesma coisa. Só que esse Rabi, Jesus de Nazaré, que eu já preguei uma outra mensagem linda aqui, se você que está aí no canal quiser ver, volta atrás aí, eu não me lembro o tema agora, mas volta aí que você vai ver nos vídeos anteriores. Eu falei acerca do Rabi Jesus, como Rabi. O mestre Jesus como um mestre ali. E eu me lembro bem que eu falei algumas coisas aqui, que o mestre Jesus, o Rabi Jesus, o Rabione Jesus, fazia que nenhum outro Rabi fazia. E aí eu vou resgatar para você lembrar. A primeira coisa que o Rabi Jesus fazia, que os outros não faziam, é que Jesus tinha como Rabi, como mestre, como professor, ele tinha uma capacidade incrível de responder perguntas difíceis sem fazer esforço nenhum. Porque toda a sabedoria pertencia a ele. Enquanto uns passavam a cabeça assim, rapaz, agora você me pegou. Jesus respondia tranquilamente. Sabe por quê? Porque ele é a palavra da verdade. Aleluia. A Bíblia diz que ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a palavra. O apóstolo João começa o livro dele como? No princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. Então ele estava no princípio, ele era a própria palavra lá no princípio. E hoje ele é a palavra aqui, lá na época de João, né? Ele é a palavra aqui viva. E hoje, para nós aqui na Ilha das Flores, ele continua sendo a palavra viva de Deus. Aleluia! Por isso ele tinha resposta para qualquer pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é uma capacidade que a Bíblia tem, né? Você já observou que a Bíblia tem resposta para tudo? Não tem nada que você se questione, não tem nada que o mundo quer. É porque o mundo é incrédulo em relação à Bíblia. Mas todas as perguntas que o mundo faz, a Bíblia responde. E já responde, há muito tempo. Existem perguntas que o pessoal está fazendo aí, a Bíblia está respondendo aqui há tanto tempo, mas pela incredulidade em relação à Bíblia, eles não aceitam a resposta. Aí o que é que acontece? Vira e volta, a gente precisa ver a ciência e dizer, a Bíblia tem razão. A Bíblia fala já sobre isso. Realmente. E aí fica legitimando o texto bíblico. A gente não precisa disso.
A gente não precisa que a ciência diga, realmente, os escritos lá sagrados é verdade. A gente não precisa porque a gente crê sem precisar da ciência. Muito bem. E aí Jesus tinha essa capacidade de responder as perguntas. A segunda capacidade que Jesus tinha era de responder uma pergunta fazendo outra pergunta. E isso só o Rabi, só o mestre Jesus fazia. Os outros mestres não faziam isso. Não tinha saduceu, fariseu, escriba, sacerdote, que conseguia Cristo responder uma pergunta fazendo outra. Por exemplo, eu me lembro que eu citei, o pessoal chegou assim e disse assim, 2 fariseus perguntaram assim, mestre, diga-nos uma coisa, com que autoridade o senhor faz essas coisas? Aliás, quem é que te deu essa autoridade? Por que eles estão perguntando isso? É importante pensar, acho que eu não expliquei isso no dia. Eles, os fariseus, eles tinham a autoridade e a tutela dos sacerdotes, na maioria das vezes. Eles tinham um mestre a quem recorrer. Entende? Por exemplo, Paulo, na época, ele foi criado por Gamaliel. Então, quando Paulo está falando, ele tem autoridade para falar, porque todo mundo sabe que ele foi educado, orientado, ensinado por Gamaliel. Então, nesse sentido, ele tem a autoridade dada por Gamaliel, que é um homem respeitado. Então, quando ele pergunta, quem foi que lhe deu autoridade para falar essas coisas? Pelo que eu estou sabendo, sacerdote nenhum foi o seu professor. Pelo que eu estou sabendo, ninguém aqui, nem anda com o senhor. Aliás, eu nem lembro do senhor estudando a Torá com a gente. Quando você era pequeno, quem é que lhe dá essa autoridade? Aí Jesus respondeu fazendo outra pergunta. Ele disse, eu também vou te fazer uma pergunta. E se você me responder, eu te digo que autoridade faz essas coisas. E aí ele disse, me diga uma coisa, João Batista estava pregando e batizando no deserto. Quem deu autoridade a João, Deus ou os homens? Aí eles pararam assim e falaram, peraí, não responde agora não. Se encostaram assim um no outro e perguntou, a gente vai responder o quê? E aí um falou assim, se a gente disser a ele que foi os homens, a multidão vai apedrejar a gente porque eles acreditavam que João era um profeta. Mas se a gente disser a eles, foi Deus, ele vai nos perguntar, e por que vocês não creram em João? E a gente responde o que então? Vamos dizer que a gente não sabe. Vamos ver o que ele responde. Aí eles voltam e dizem, mestre, a gente não sabe com que autoridade João Batista pregava. Aí Jesus disse, então eu também não respondo para vocês com que autoridade eu ensino essas coisas. Olha que maravilha! E sempre eles deixavam eles sem palavras. E eles iam embora, sem saber o que fazer. Nesse dia aqui, novamente, para fazer perguntas para Jesus, eles tinham que pensar demais. Porque ele já viu que fosse de peito aberto, Jesus sempre se saía muito bem. Aí eles ficaram maquinando essa pergunta aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem que perguntar alguma coisa que, da forma que ele responder, a gente comprometa ele. De forma que o soldado ouça e queira aprender, ou de forma que o pessoal ouça, não concorde e queira apedrejá-lo. A pergunta tinha que ser nessa tônica, entende, Glória? Por isso eles falam, já sei, vamos falar do imposto. O imposto é uma coisa que o povo detesta. E se ele incitar o povo contra César, se ele incitar o povo não pagar, os soldados vão ouvir e vão prender ele. Boa ideia, então bora lá. Se enche de autoridade, mas não vai. Fala assim, não, vamos mandar os discípulos, e manda os discípulos deles. Já acostumado a passar vergonha, o discípulo vai e pergunta. Só que o discípulo vai fazendo uma coisa que Jesus sempre reprovou. E ele me ensina como pastor, como pregador, a tomar o mesmo cuidado, o senhor como diácono, vocês diáconos aqui, e todos nós como servos de Deus. O quê? Tomar cuidado com o nosso eu. Vocês viram como o discípulo chegou? Vocês nem perceberam, né? O discípulo chegou logo puxando o saco. Chegou querendo elogiar o ego, né? Como é que a gente fala? Amaciar o ego de Jesus. E Jesus não tem ego para isso. Falando aquilo ou não, Jesus não estava nem aí. O que é que Jesus observou? A intenção do coração deles. Jesus não caiu naquela armadilha enquanto ele estava elogiando Jesus. Fala mais. Não. Jesus já olhou para eles e fez, meu Deus. Olha como é que eles chegaram para Jesus, mestre, sabemos que és íntegro
e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. A pergunta é, se vocês sabem que eu faço assim, e é conforme o caminho de Deus, a verdade, por que vocês também não me seguem? Não é? Se o que eu ensino vem de Deus e é conforme a verdade, por que vocês não me seguem? E aí eles continuam e falam assim, ó, tu não te deixas influenciar por ninguém, é notório que o Senhor o seu ensino é próprio, a sua metodologia é só sua, eu nunca vi ninguém soprando nada no seu ouvido, então o Senhor não se deixa influenciar. É a mesma coisa de ele dizer assim, ó, o contrário de mim, que sou discípulo, que sou influenciado pelos meus mestres que me mandaram aqui. E aí, ele diz assim, ó, o Senhor não se deixa influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Ó, eles mesmos disseram, o Senhor não se prende à aparência dos homens, diferente da gente, que estamos sempre relacionados à aparência humana de alguém. Dize-os para nós, qual é a tua opinião? Vocês têm noção, irmãos? O lugar lá tinha muito mais gente do que nós aqui. Todo mundo ficou em silêncio para ouvir a pergunta e na expectativa de ouvir a resposta de Jesus, irmão Marcelo. E aí eles perguntam, a gente quer ouvir a sua opinião. Qual a opinião do Senhor? É certo pagarmos impostos a César ou não? Aí a resposta de Jesus, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Seus hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Me tragam uma moeda aí. Aí Jesus usa até a expressão, ó, mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E alguém levou para Jesus um denário. Um denário não era 1 centavo, nem 10 centavos hoje nosso. Um denário era equivalente a um dia de trabalho de alguém que trabalha mão pesada, como se fosse um ajudante de pedreiro, um pedreiro, que é um trabalho mais, né, um dia da roça, né, que é um dia que é pauleira, é como se fosse isso. No final do dia o cara ganhava um denário. Eles levaram um denário para Jesus. Aí Jesus perguntou, de quem é a cara e a imagem desse denário aqui? O pessoal gritou, é de César. E é nessa hora que eles começaram a imaginar, é agora. Ele vai jogar a moeda no chão e vai dizer assim, não paga mesmo não sei o quê. Aí a gente faz um sinal para os centuriões e o soldado vem e prende ele. Jesus disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus respondeu isso, olha qual foi a reação deles. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se, sem saber o que dizer. Só que a resposta de Jesus, irmãos, ela nos faz lembrar aqui desse tema, faça como o Senhor ordenar. O que Jesus disse ali? Jesus ali respondeu, resolvendo um problema nosso lá, que está resolvido até hoje. Nós, como igreja, como é que eu digo isso aqui sem ser ofensivo? Vou falar de líder, né? Nós, como líderes de igreja, que ao não observarmos essa palavra, essa resposta de Jesus, parece que estamos querendo trazer uma tona de discussão de algo que Jesus já resolveu lá atrás. Por quê, pastor? Nessas eleições passadas, vocês ficaram sabendo que teve tantas famílias que brigaram nos grupos, não é? Como a política, né, dividiu o país, dividiu as famílias, e em muitos casos dividiu até as igrejas. Não foi? Pastores levando a opinião no púlpito, por um lado A ou um lado B, e aí um grupo que concordava com o pastor, tudo bem. O grupo que discordava do pastor, seja lá qual fosse a orientação, uma negação. E aí o povo foi os léus saindo assim da igreja, por causa de um problema que Jesus já resolveu lá. Porque quando Jesus diz assim, ó, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus separou a igreja e o Estado, irmãos. Jesus separou. Jesus disse, olha, isso aqui não combina com isso aqui. Isso aqui está separado disso aqui. A gente foi e quis unir de novo.
E querendo unir de novo, vai dar certo isso? Lembra que Deus falou com os filhos, com as tribos, na hora de se casar, não case com as mulheres do lugar que vocês vão morar. Case entre vocês. O que foi que aconteceu toda vez que eles se casaram com algumas mulheres? A orientação de Deus, o problema não era simplesmente a mulher, irmãos. Não era que as mulheres de Israel eram melhor do que as outras, não era nada disso. As mulheres de Israel eram tão pecaminosas, tão pecadoras quanto as outras. O problema é que as outras tinham influências culturais, tinham influências religiosas, que Deus sabia que quando se misturasse com a do povo dele, não ia funcionar. Deus sabia que as mulheres tinham aquela prática de adorar outros deuses. E como é, irmãos? Eu vou falar de uma forma tão simples que vocês vão entender. Como é que um homem fica quando está apaixonado? É só os irmãos olhar para o irmão Marcelo aqui, mais glória. Né? É só os irmãos olhar aí, ó. Vou toda hora se declarando aí para Aparecida. Olha aí. Esse daqui, ó, casou 2 vezes com a mesma mulher ainda. Quando fica apaixonado, o homem não fica besta, irmão. Fala a verdade. Se a mulher bem souber, a mulher bota o cara no bolso ali, aí ele nem percebe, é ou não é? É verdade ou não é? Então eu lhe digo, se eu e vocês sabemos disso, imagina Deus. Deus sabia que quando um homem é apaixonado por uma mulher, ele fica abobado, e ele faz coisas que na sua sã consciência ele não faria. Ele não consegue enxergar coisas que na sua sã consciência ele enxergaria. Pastor, me dá um exemplo prático. Sansão e Dalila. Vocês lembraram aí na hora, não foi? Sansão e Dalila. Olha o que aconteceu com Sansão no momento em que ele abriu o coração para Dalila. Como é que essa história termina? Com Sansão morto. Agora pensa se Sansão tivesse seguido a orientação de Deus lá de trás. Tivesse casado ali com uma prima distante dele. O destino poderia ter sido outro, completamente. E por que eu estou citando essa história? Porque Deus disse para eles, olha, não se casa. E aí quando Jesus, responde isso aqui para eles, ó, deem a César o que é de César, ele está separando, ó, o que é de César? É a pergunta que a gente precisa fazer, o que é de César? Na pergunta lá, o que era de César era o imposto. Jesus está dizendo, então, paguem. Mas olha como Deus faz tudo certo e como a Bíblia tem resposta para tudo. Só que Jesus não está só dizendo assim, não, pessoal, vocês têm que se conformar, tá? Vocês têm que pagar imposto, ponto final. Jesus também está fazendo isso, e a gente precisa lembrar o que João Batista falou antes, e Jesus também confirmou. Jesus dá a resposta para o povo, mas Jesus também está olhando para o imperador e está dizendo o quê? Não cobre mais do que a lei manda. É para pagar o imposto, mas também não é para vocês serem desonestos com o povo. Qual era o grande problema do povo? Era que além de pagar o imposto, os cobradores de impostos eram cruéis. O imposto hoje, gente, ele é moderno, ele chega no boleto para a gente. Mas na época, o cara vinha na porta. Não tem aqueles interiores que tem aqueles cabras que prestam dinheiro a juro? Na Bahia tem muito isso, né? Tem ciganos que fazem isso. Irmãos, nem a polícia se mete em briga com cigano na Bahia. Nem a polícia não quer nem saber. Pessoa que está devendo que se preocupe, se vire de pagar. Porque ele vai e leva tudo que você tiver. Enquanto você não pagar, ele leva. A polícia lava as mãos. E aí, Jesus está dizendo, não seja desonesto. Não cobre mais do que a lei manda. João Batista falou e Jesus reafirmou. Então, quando Jesus está dizendo, devolva a César o que é de César, se é um imposto, então pague. Mas também nos gera uma outra pergunta. Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pergunta é, o que é de Deus que está em suas mãos? O que é de Deus que está aqui na mão de vocês? O que é de Deus que está aí na sua mão, na sua vida?
Você vai parar e pensar. No momento que você para e pensa, Jesus está dizendo assim, então agora você pega isso e dá de volta para Deus. Se você disser, pastor, a minha vida é de Deus, pastor, o meu louvor é de Deus, a minha adoração é de Deus, os meus bens é tudo de Deus, eu só sou administrador. Então Jesus está dizendo para você, então pegue tudo isso e devolva para Deus. Dê a César o que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Irmãos, faça como o Senhor mandar. Faça como o Senhor ordenar. Quantas pessoas, hoje mesmo eu parei num lugar, naquela hora agora que eu te mandei a mensagem do negócio da sua cortina, do nada eu falei, essa menina serve a Deus. Eu me lembrei de Mariana na hora, né? Ela tinha um cabelão. Eu falei, essa menina serve a Deus e está desviada, quer ver? Eu falei assim, do nada eu perguntei a ela assim, e a igreja? Aí ela, o quê? Eu falei, e a igreja? Os olhos dela encheu de lágrimas na hora. Eu só perguntei isso. Eu falei, e a igreja? Os olhos dela lacrimejou assim, e ela falou assim, eu tenho que tomar vergonha na cara, moço, eu estou desviada. Eu estou desviada. Aí eu falei, é domingo, 7 horas que você vai no culto? Ela deu risada. Pô, você está me dizendo o dia, a hora, né? É assim que eu convido as pessoas para vir na igreja aqui. Eu falei, é domingo, 7 horas que você vai lá no culto? Eu já digo o dia e já digo a hora que ela tem que vir. Né? Aí ela falou assim, eu vou ver, moço, eu vou ver se eu vou mesmo, eu tenho que tomar vergonha. Aí a pessoa começa a abrir o coração ali. Ela nunca me viu, eu nunca vi, mas a resposta provocou e uma resposta precisa ser dada. E ela começou a falar ali, né? E sempre tem a ver o quê? Com uma desilusão, com uma chateação com alguém, com um desânimo por causa disso ou daquilo. Irmãos, você que está em casa, faça como o Senhor te ordenar. Jesus está dizendo para mim e para você, o que é em mim, o que há em você que é de Deus? Então, devolva de volta para Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 10, do versículo 12 a 13, tem um texto que eu amo muito. Vou até abrir para ler na íntegra com vocês, ó. Deuteronômio 10, abre aí, para você ver. Você vai se apaixonar por esse texto também. Deuteronômio 10, é do 12 a 13. Essa passagem sempre fica na minha mente aqui, ó. Acharam? Achou? Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 a 13. Faça como o Senhor ordenar, meus irmãos. O que é que o Senhor te pede? Olha o que é que o texto diz. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Que palavra tremenda. Quem está falando isso aqui é o Moisés. Moisés está perguntando para o povo, pessoal, é como se eles estivessem assim chateados, ó. Gente, o que é que Deus tem pedido para vocês, pessoal? A única coisa que Deus pede para vocês é isso, que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, que você ande nos seus retos caminhos. Não é só isso que Ele te pede. É como se Ele estivesse dizendo assim. Irmãos, faça como o Senhor ordenar. Se o Senhor está pedindo para você andar no caminho dEle, com toda a dedicação, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, o que é que Deus está falando em outras palavras, irmãos? Qual a leitura que você faz disso? Que Deus está falando que é para você fazer o melhor, né? Hoje, eu estava conversando com alguém, uma pessoa falou, eu fui comprar uma peça, o controle aqui, ó, na loja, e aí eu perguntei para um pastor que trabalha lá, falei, cadê o pastor? Ela disse, foi para Cariacica, a loja de Cariacica, e perguntei e Duda, tem uma Maria Eduarda lá também, eu falei, cadê Duda? E foi embora, pediu para sair.
era um ali da expedição, saiu também. Eu falei, rapaz, todo mundo embora, cadê Mateus? Mateus está na concorrência. Eu falei, rapaz, vocês deixaram Mateus embora também. Deixou o pastor ali para Cariacica, tudo embora, a menina embora. Ela disse, moço, infelizmente é assim, não sei o que e tal, né? Aí ela começou a falar ali da empresa, né? Pô, a empresa também, rapaz, não faz por onde, não sei o que, pererê, parará, né? A gente morre no outro dia. Aí ela me deu até um exemplo. Eu trabalhava numa empresa assim, minha colega morreu. Eles não esperaram 48 horas, foi 24 horas, tinha outra pessoa no lugar dela. E nem permitiu que a gente fosse no funeral da menina. A empresa é só um CNPJ, a gente é só alguma coisa aqui para eles. Aí ela disse assim, ó, para mim, eu achei interessante. Ela disse assim, ó, eu trabalho com toda a dedicação. Eu faço o meu melhor, todo dia eu me comprometo de dar o meu melhor por essa empresa. Mas eu sei que para ela que eu não sou ninguém. Aí eu me lembrei do Senhor. Irmãos, aqui coisa linda eu vou lhe dizer. Com o Senhor não é assim não. Se você fizer o melhor, se você der o que há de mais limpo dentro de você, a palavra de Deus diz que o Senhor vai te recompensar. Amém. O Senhor não vai fazer igual aquele patrão não, que não está nem aí, que no outro dia ele já te substitui. Não. O Senhor é quem recompensa. O pastor pode até não te recompensar, o diácono pode até não te agradecer, mas o Senhor está vendo. O Senhor sabe da intenção do seu coração, como Jesus sabia ali da intenção do coração daqueles homens que estavam ali fazendo essa pergunta. Então, para finalizar a mensagem meus irmãos, o que é que o Senhor nos pede? Vamos afunilar aqui a pergunta para a gente fechar. O que é que eu, como pastor, lhe peço? O que é que eu cobro de vocês como ovelha? Se você estiver conversando assim com outra ovelha assim, de outra igreja, e a pessoa te perguntar assim, o que é que o pastor lhe cobra lá? O que é que eu lhe cobro aqui? Não é praticamente o que Jesus cobra aqui? Não é? O que é que eu peço? Que vocês me ajudem, que vocês cuidem de mim, que a minha família aqui é vocês, né? O que mais que eu peço? Que vocês acolham, me ajudem a acolher as pessoas que estão chegando, que me ajudem a fazer aqui as coisas que eu preciso fazer na igreja. É tudo relacionado à obra de Deus, não é? E o que é que Jesus te pede? Está aqui, ó. A partir de hoje você gravou, ó, Deuteronômio 10, 12 e 13. O que é que o Senhor te pede, ó Israel? Senão que você ande no caminho dele, siga ele de toda a verdade, com todo o coração, com todo o entendimento. Não é só isso que o Senhor te pede. Se é isso que o Senhor tem lhe pedido, meu irmão, minha irmã, faça como diz o tema da mensagem dessa noite. Faça como o Senhor te ordena. Faça como o Senhor está te pedindo. Não faça como os outros querem. Não faça como você quiser. Não faça do seu jeito que não está certo, mas faça como o Senhor te pede. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que essa palavra possa ficar no seu coração e que você possa meditar e compartilhar ela amanhã, quando ela chegar. Manda para outras pessoas também serem abençoadas com esta palavra. Vamos orar. Soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. Muito obrigado pela provisão do Senhor, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom, porque as misericórdias do Senhor de fato duram para sempre. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem essa capacidade incrível de nos fazer refletir, nos respondendo perguntas, questionamentos, fazendo outras perguntas para nos fazer pensarmos, refletirmos ainda mais. E a única coisa que o Senhor nos pede é que a gente viva a Tua palavra, viva o Teu Evangelho com sinceridade, com verdade, abandonando os nossos erros a cada dia e nos firmarmos cada vez mais no Senhor. Senhor, que eu te peço que o Senhor nos dê forças para que cumpramos esta Tua palavra, que cumpramos essa ordenança, esse direcionamento do Senhor. Assim nós choramos e te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.